Los estudios de correlación son cada vez más comunes para la ciencia y ayudan a entender el comportamiento de algunas variables y cómo se correlacionan con otras variables. Hoy, aquí en el The Kine Science, Felipe Machado desde Holanda nos va a presentar el concepto de correlación de Pearson y Spearman. Antes de ver el video, recuerda compartirlo con tus colegas y amigos, que ayudarás a que este conocimiento llegue más lejos. Déjanos tu like y tus comentarios y vamos a ver el siguiente video. Olá pessoal, hoje farei uma breve participação na página da Kine Science do meu amigo Walter. Nós estudamos juntos durante o mestrado em Ciências da Reabilitação na Universidade Estadual de Londrina. Meu nome é Felipe, atualmente eu sou aluno de doutorado da Universidade de Maastricht, no sul da Holanda, e eu preparei um conteúdo para vocês sobre correlação. Então, na primeira parte eu vou falar mais sobre os conceitos básicos, e depois no final tem algumas dicas sobre como interpretar e como utilizar essa análise. Então, primeiro, nós temos que entender quando que vamos utilizar essa análise estatística. Então, a correlação é utilizada quando nós temos uma amostra, representada pelos indivíduos ali dentro do círculo vermelho. Nós avaliamos, nós medimos o tempo que cada um desses indivíduos passa sentado, na postura sentada, e a força muscular de membros inferiores. Nós queremos entender se existe alguma associação, em que sentido e com qual força entre essas duas variáveis. Então, nós podemos utilizar uma representação gráfica com o tempo sentado no eixo X e a força muscular de membros inferiores no eixo Y, e cada indivíduo dessa amostra é representado por um desses pontinhos, e o que esse teste aqui, que essa análise estatística faz, é fornecer a resposta para essas perguntas. Então, quais são as hipóteses que esse teste coloca em prova, que ele testa, Então, temos a hipótese nula de que não existe associação entre essas duas variáveis, e temos a hipótese alternativa de que sim, existe uma associação entre as variáveis. Quando nós encontramos um valor de P menor que 0,05, então nós rejeitamos a hipótese nula e nós podemos considerar que existe uma associação entre as variáveis dessa amostra. Bom, então, antes de entrar em mais detalhes sobre a interpretação, que é bem similar entre o teste de correlação de Pearson e de Spearman, nós precisamos entender quando é mais adequada a utilização de um ou de outro teste. Então, nessa tabela, nós podemos verificar que a primeira diferença é que o teste de correlação de Pearson é mais adequado para quando você tem duas variáveis do tipo contínuas, enquanto que o teste de correlação de Spearman também pode ser utilizado nessa ocasião, mas ele também pode ser utilizado para quando você tem duas variáveis ordinais, ou uma variável do tipo contínua e uma variável do tipo ordinal. Uma semelhança entre os dois testes é que ambos precisam que as duas variáveis utilizadas apresentem-se ou sejam coletadas de observações pareadas. Então, no nosso exemplo do tempo sentado e a força muscular de membros inferiores, elas foram coletadas, essas informações, dos mesmos indivíduos. Então, é possível colocar esses indivíduos no gráfico que a gente mostrou, onde cada indivíduo está representado por um ponto. Outra diferença é que o teste de correlação de Pearson ele pode ser mais adequado para verificar associações lineares, enquanto que o teste de correlação de Spearman ele é mais adequado para associações monotônicas. E a última diferença é que o teste de Pearson ele é mais adequado quando as duas variáveis elas apresentam distribuição normal. E o teste de Spearman ele pode ser utilizado nas ocasiões em que uma das variáveis ou as duas variáveis não apresentam distribuição normal. Se você tem dúvidas sobre esses tópicos, como os tipos de variáveis, os tipos de associação e sobre normalidade dos dados, sobre a distribuição dos dados, deixa aqui nos comentários que a gente pode abordar isso num próximo vídeo. Então, agora falando mais sobre a interpretação, coloquei um outro exemplo aqui. Então, todos os exemplos que eu estou utilizando, eles não são de dados reais, eles são exemplos didáticos. Então, agora no eixo X nós temos a idade e no eixo Y nós temos a força muscular de membros inferiores. Geralmente, você vai encontrar esses dois valores,
o valor de R e o valor de P. Então, para a gente responder aquelas três perguntas do início da aula, então, se existe associação, nós olhamos o valor de P. Então, como eu já comentei, se ele for menor do que 0,05, a resposta é sim, existe, geralmente. Em que sentido? Para a gente responder essa pergunta, nós vemos o sinal do valor de R. Então, se ele é positivo, é uma associação positiva. Significa que, quanto uma variável aumenta, isso está associado com o aumento da outra variável. Neste caso do exemplo, nós podemos ver uma associação negativa. Então, o sinal do R ele é um sinal negativo. Então, quanto uma variável ela aumenta, a outra variável está associada com uma redução da outra variável, né? Então, neste caso aí, com o aumento da idade, o que está acontecendo é que os valores de força muscular de membros inferiores, eles estão diminuindo. E aí, qual o grau e a força? Para isso, a gente olha o valor, que pode variar de -1 até 1 positivo. Quanto mais próximo de -1, mais forte é essa associação negativa. E quanto mais mais próximo de mais de 1 positivo, mais forte é essa associação positiva. E quando esse valor é igual a zero, significa que não existe uma associação nula entre essas duas variáveis. E aí, a partir dessa observação, a gente poderia pensar, então significa que quanto mais forte você fica, mais você rejuvenesce. Isso seria uma hipótese, porém a gente sabe que é impossível, do ponto de vista fisiológico, um indivíduo rejuvenescer. Então, se o indivíduo tem 50 anos, ele começa a aumentar a força dele, ele não volta, ele não começa a diminuir o tempo. Então, geralmente, essa hipótese ela não seria suportada. Os pesquisadores, as pessoas não vão querer suportar essa hipótese, Outra hipótese seria que as pessoas mais fracas, elas vivem por mais tempo, Ou as pessoas mais fortes morrem mais cedo. Só que também não dá para a gente afirmar com uma simples análise de correlação se isso está acontecendo, Para você responder essa pergunta, você deveria avaliar a força dos indivíduos e seguir eles por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos em um estudo longitudinal para verificar se realmente os indivíduos mais fortes estão morrendo com uma idade menor. Então isso explicaria por que não tem os indivíduos ali naquele espaço que agora apareceu um triângulo vermelho, Mas nós também temos uma terceira hipótese que pode surgir desses dados, que é que com o envelhecimento, com o passar dos anos, ocorre uma redução da força muscular. E isso é uma hipótese, um estudo transversal com uma análise de correlação, ela pode gerar esse tipo de conclusão, de hipótese, porém, o mais adequado para você responder essa pergunta seria também você fazer um estudo longitudinal, avaliar a força de indivíduos no presente e reavaliar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5, 10, 20 anos e verificar o que está acontecendo. Então você consegue quantificar se realmente está ocorrendo essa redução de força muscular com o envelhecimento e o quanto, quais são os fatores que estão associados com essa redução, Então, essas são as dicas de interpretação. Então, não significa que quando você acha uma associação, você tem que tentar explicar essa associação. Então, não significa que mesmo se você encontre uma associação muito forte entre duas variáveis, você não pode, por meio dessas análises, inferir em causa e consequência. Então, agora eu estou começando algumas dicas sobre essa interpretação. Além disso, uma outra coisa que nós precisamos nos atentar é que a análise de correlação ela só leva em consideração esses dois fatores. Então, eu estou dando um outro exemplo aqui agora de um gráfico, com também associação entre a idade e a força muscular, mas agora a gente tem muitos indivíduos. Aparentemente, olhando o gráfico, eu não coloquei os valores de R e de P, mas não existe uma associação. Então, conforme aumenta os valores de idade, a gente não percebe nenhum aumento e nenhuma diminuição nos valores de força muscular.
a gente percebe que os pontos estão bem espalhados, né? Então pode ser que tenham outros fatores que afetem a força muscular que não estão sendo considerados nessa análise de correlação. Então eu vou dar um exemplo. Eu deixei em destaque dois indivíduos que apresentam uma idade bem similar, né, se não a mesma. Uma idade muito parecida. Porém, a força muscular desses dois indivíduos ela é muito diferente. Um está lá em cima, está lá no alto, e o outro está mais aqui embaixo. Então, quais são os outros fatores que poderiam estar ali confundindo, né, ou na verdade não estão sendo levados em consideração neste gráfico? Pode ser que o indivíduo mais em cima, ele é o seu João, de 50 anos, ele tem 1,80 m e 90 kg. E o indivíduo ali de baixo é a Dona Maria, que também tem 50 anos, mas ela apresenta 1,60 m de altura e 50 kg. Então isso ajudaria a explicar essa variabilidade da força apesar de idades semelhantes ou idades equivalentes. Então, esse tipo de análise de correlação, ela sempre vai só levar em consideração esses dois fatores. Se você quer entender mais de dois fatores, então você precisa ir para análises mais complexas, como, por exemplo, uma análise de regressão múltipla. Bom, então agora eu vou dar mais um exemplo, né, para a gente entender como essas questões de como interpretar as análises de correlação. Então vamos supor que nós queremos entender agora, né, verificar se existe uma associação entre a quantidade de sorvete que as pessoas comem e o grau de felicidade, né, a sensação de felicidade que as pessoas reportam. Então vamos supor que nós encontramos essa distribuição de pontos, né, então são indivíduos, e claramente, né, apesar de novo, sem valores de R e de P, existe uma associação positiva entre a quantidade de sorvete que a pessoa ingere, que ela come, e a sensação de felicidade, né? Então, dados fictícios, né? Mais uma vez. Quais são as possíveis explicações, né? Ou hipóteses que podem surgir? Então, uma primeira hipótese que pode surgir é de que quanto mais sorvete as pessoas comem, mais felizes elas ficam, né? Então, isso seria uma hipótese, né? Então, mais uma vez, gostaria de lembrar que a análise de correlação ela não permite que você faça esse tipo de afirmação sobre causa e consequência, mas permite que você levante hipóteses. Uma segunda hipótese é de que, na verdade, quanto mais feliz a pessoa está, mais vontade ela tem de comer sorvete. Então aí você inverte, né? A causa agora e a causa e a consequência agora é o inverso da hipótese anterior. Mas pode ter um terceiro fator que, na verdade, ele que está influenciando a felicidade das pessoas, né? E não a quantidade de sorvete. Por exemplo, que outros fatores poderiam ser? Por exemplo, o fato de o sorvete ele sempre está muito disponível em festas ou confraternizações com a família, ou o fato de você ir na sorveteria com os amigos, com os colegas, é isso que faz as pessoas se sentirem mais felizes. Então, na verdade, não é o sorvete, é a interação social, né, a confraternização. Poderia ser, por exemplo, pizza. Então, como você não tem esse terceiro fator, né, por isso, esse é mais um motivo de porque é tão difícil, você não pode, você não deve fazer uma inferência de causa e consequência através de uma análise de correlação. Agora, para explicar sobre este conceito de homocidasticidade, vou utilizar outro exemplo com a capacidade de exercício no eixo X e a atividade física na vida diária no eixo Y. E aí vamos supor que nós encontramos um resultado similar a este, né? Então, o que a gente percebe é que esses dados, a distribuição dele, a dispersão dele muda ao longo do eixo X. Então, quando nós olhamos especificamente, né, eu deixei em destaque, os menores valores de capacidade de exercício, parece que a associação é mais forte. Por um outro lado, quando nós observamos os valores maiores de capacidade de exercício, o que nós podemos ver é que essa associação, né, entre a capacidade de exercício e a atividade física da vida diária, ela
parece muito mais fraca ou até parece até não haver associação, né? Porque se observarmos bem os pontos, eles parecem um retângulo, né? Então, isso também é um fator a ser utilizado, a ser considerado quando você vai interpretar esses dados de correlação. Então, esses dados não apresentam uma boa homocedaticidade. Então, a relação entre as variáveis ela não é a mesma ao longo de todo o eixo x, né, ou y. Isso quer dizer que pode ter alguma explicação para isso, né? Então, você pode tentar explicar por meio dos dados por que que isso acontece. Então, é bom você saber observar isso, porque, vamos supor, poderia ser porque os indivíduos que têm uma baixa capacidade de exercício, se eles quiserem fazer atividade física na vida diária, pode ser que eles sejam limitados, eles não consigam fazer muito, porque eles não têm uma boa capacidade de exercício. Enquanto que os indivíduos que têm uma boa capacidade de exercício, eles podem fazer ou não, né? Porque a realização da atividade física na vida diária, ela também tem fatores comportamentais. Então, o indivíduo ele pode ter uma capacidade de exercício boa para fazer, mas ele pode escolher não fazer, ele pode escolher ficar sentado no sofá, né, assistir televisão, jogar videogame, ou não fazer nada mais intenso, né, nem não realizar atividade física. Então isso também é um fator para a gente pensar. Outro fator que nós devemos nos atentar é verificar se existem outliers na nossa amostra. Então, para dar esse exemplo, para explicar esse conceito, vou dar um exemplo também utilizando a capacidade de exercício no eixo X e a força muscular no eixo Y. Vamos supor que nós encontramos esses resultados. Então, a gente observa, né, que tem dois indivíduos ali que eles estão muito diferentes dos demais. E existem critérios estatísticos para você saber se eles são ou não outliers. E qual que é o problema? O problema é que alguns outliers eles podem afetar muito o valor de R. Né? O valor de R é aquele valor que representa a força de associação. Então, se você fizer essa análise incluindo esses dois indivíduos, provavelmente essa associação vai ser muito mais forte do que sem esses indivíduos. E a correlação, ela teoricamente, né, esse valor de R, ele deveria representar todos os indivíduos e deveria representar a associação entre as duas variáveis ao longo de todo o eixo x e eixo y. Né? E nós podemos dizer que esses indivíduos eles vão puxar essa associação, né, de uma forma positiva. E a gente não sabe se isso é verdade. Por quê? Porque nos faltam todos esses dados intermediários, né, de indivíduos ali dentro deste quadrado vermelho. Um exemplo de como isso pode acontecer na prática seria se esses indivíduos tivessem sido recrutados em um parque em um dia, e a maioria deles são pessoas sedentárias ou pessoas que fazem atividade física de forma recreativa, né, por diversão, mas nesse dia tinha dois atletas de elite que estavam fazendo exercício ali na praça também, e eles foram recrutados, e aí eles estão ali com valores de capacidade de exercício e força muscular muito mais altos. Mas nós não sabemos se tivesse, né, os indivíduos ali naquele espaço que não tem nenhum indivíduo, se seria isso que a gente ia encontrar, ou pode ser que a gente encontre isso, né? E então isso alteraria completamente os valores dessa análise de correlação. Então esse que é o problema, em algumas ocasiões, da inclusão ou não de outliers, e é bom a gente conseguir observar isso nos nossos dados ou em gráficos, né, de estudos que já foram publicados. E o último conceito, né, que eu gostaria de explicar para vocês é que a força da correlação, né, a análise de correlação, ela pode ser muito afetada pelo tamanho da amostra que foi incluída no estudo. Então, para explicar esse conceito, o exemplo agora, no eixo X nós temos o tempo que os indivíduos passam sentados, e no eixo Y nós temos o salário dos indivíduos. Vamos supor que quando a gente inclui 100 pontos, vamos supor que tem 100 pontos nesse gráfico.
a gente encontra um R de zero, uma correlação de zero. Então não existe associação, né, um P maior que 0,05, não existe associação, e entre as duas variáveis, tempo sentado e salário. Mesmo que a gente ache um R de zero em uma população, né, então com muitos indivíduos, existe uma chance de quando for utilizadas amostras menores que por acaso você encontre valores de correlação significativos e valores fortes, né, de R. Então eu dei um exemplo nessa tabela, a gente observa que se você recrutar só 5 indivíduos, mesmo se a correlação numa população seja de um R igual a zero, em 80% das vezes você pode encontrar uma correlação de menos 0,69, então sim, uma correlação relativamente forte, negativa, ou você pode encontrar uma correlação positiva de 0,69. E aí, assim, quanto mais indivíduos você coloca, você recruta, menor é a chance de você encontrar esses valores por acaso. Então vamos deixar isso mais claro. Então vamos observar ali no gráfico. Vamos supor que ao invés de coletar todos esses 100 indivíduos, eu fosse coletar só 10, né? Ou um grupo de pesquisa coletasse só 10. Poderia ser que ao acaso eles coletassem somente esses 10 indivíduos. E aí o resultado é que existe uma associação negativa entre o tempo sentado e o salário, né? Por um outro lado, né, pode ser que um outro grupo de pesquisadores de outra instituição ou de outro país, eles também incluíram 10, mas aí eles incluíram esses 10 indivíduos. E aí parece que existe uma associação entre o tempo sentado e o salário. Então, esse é um problema com amostras pequenas que pode acontecer e que pode dar bastante divergência entre dois estudos publicados, né? E vale a gente lembrar que se os dois estudos tivessem incluído uma quantidade representativa de indivíduos, eles encontrariam um R, né, um R igual a zero, ou seja, eles não encontrariam associação entre as duas variáveis. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tive essa oportunidade de passar um pouco dos conceitos, de explicar sobre testes de correlação, né, uma breve explicação, uma breve introdução e dicas para como interpretar, né, com vários exemplos, né. E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês que me assistiram e ao Walter pelo convite de estar aqui na página. E gostaria de deixar meu e-mail para o contato também, né, se vocês quiserem, né, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, eu estaria feliz em verificar. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.